Então, vamos lá. Na contracapa, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução José Herculano Pires. Logo em seguida, obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, editado em 1857, pela primeira vez, o que é o Espiritismo, 1859, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, 1865, a Gênese, ou também intitulado Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, 1868. E Obras Póstumas, está colocado aqui também, é editada em 1890. Obras Póstumas não é considerado um livro da base da doutrina espírita. Foi editado 21 anos após a morte de Kardec e baseado nas suas anotações. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nesta noite. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2015, uma quinta-feira, 20 horas e 7 minutos, 30 graus na cidade de Jaú. Logo em seguida, nós temos, outra vez, Allan Kardec, lá em cima, no alto da página, o título do livro, Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec coloca o seguinte: contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. E uma frase que é de Kardec, que eu considero uma frase lapidar, uma frase que a gente devia colocar essa frase, escrever essa frase e colocar ela na cabeceira da nossa cama, pregar na geladeira, enfim, um lugar onde a gente pudesse lê-la constantemente, né? Porque essa frase, ela de certa forma, ela resume o resultado da doutrina dos espíritos nas nossas mentes, nos nossos corações, na nossa vida. Porque é isso que acaba acontecendo com o espírita, é isso que acaba acontecendo com aquele que tem conhecimento da doutrina espírita. Ele diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não é? Então, a fé é uma confiança irrestrita. E uma confiança irrestrita, no nosso caso, nós estamos estudando doutrina espírita, nós estamos tentando adquirir os bens espirituais, não é? Nós estamos tentando adquirir a cultura desses bens espirituais, consequentemente, trata-se da fé religiosa, da fé em Deus. E essa fé, ela só pode ser inabalável se ela pode encarar a razão. Se não puder encarar a razão, jamais ela será inabalável. Ou seja, ao menor problema que nós tivermos, nós vamos chutar a fé de lado, né? Vamos colocar Deus à parte da nossa vida e vamos ignorá-lo, com certeza. Né? Então, ela só pode ser inabalável se ela puder encarar a razão, em qualquer época da humanidade. Pode ser na época de Kardec, quando ele editou esse livro, em 1863, e pode ser hoje, em 2015, do mesmo jeito. Né? Se a fé não puder encarar a razão, ela não é uma fé verdadeira. Não é? A fé que move os religiosos, os fanáticos, ou aqueles fundamentalistas, aqueles que dizem: não, se não estiver escrito aqui, eu não aceito como verdade, isso é fundamentalismo. Não é? Os muçulmanos são fundamentalistas. Né? E há muçulmano que mata muçulmano por conta disso. Imaginem vocês. Né? Então, o fundamentalista, ele não tem uma fé inabalável. A fé dele está restrita à letra que mata. Não foi assim que Jesus ensinou? Né? Não se atenha à letra que mata, mas ao espírito que vivifica, ou seja, ao espírito imortal. Porque o que é verdade hoje, o que é fundamental hoje, pode não ser fundamental daqui a algum tempo. Né? Mas se a fé for lastreada na razão, ela é hoje, é amanhã, é daqui 100 anos, é daqui 1000 anos, ou seja lá quanto tempo. 63. 63.
Não, o Evangelho é 63. Lançamento da primeira edição? Na Wikipédia está 15 de abril de 1664. Então está errado, é 63. 15 de abril. Não tem nenhum livro de Kardec editado em 64. É 57, 59, 61, 63 e 65. E depois 68, que é o último, um pouco antes dele desencarnar. Um ano antes, mais ou menos, antes dele desencarnar. Então, que fique gravado isso nas nossas cabeças, nos nossos corações, essa frase que, quando eu iniciei na Doutrina dos Espíritos, eu li, eu falei assim, bom, um cara que escreve uma coisa dessa, para mim, quando eu iniciei, a obra era de Kardec, não é? Não era dos Espíritos. Mas eu disse para mim, um cara que escreve uma frase dessa, ele não tem medo de nada. Ele não receia nada, não é? Simplesmente isso. Realmente é verdadeiro mesmo. Ele não tem receio de absolutamente nada. Logo em seguida tem o índice, nós não precisamos ler, e tem uma explicação aqui a respeito desta obra. Essa explicação é assinada por José Herculano Pires. Tá. Esse livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Kardec explica o seguinte, abre aspas, explicação de Kardec. Mais tarde, por força das observações reiteradas do senhor Didier era um dos editores de Kardec. Ele era dono de uma editora e foi ele que, acho que o que mais editou obras de Kardec. E de outras pessoas, mudei-o para, abre aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos do Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. A 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação de seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte, abre aspas, este livro de doutrina, isso palavra dos Espíritos, viu? Este livro de doutrina terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Palavras dos Espíritos Superiores a Kardec. Essa comunicação está em algum lugar? Olha, eu não lembro de ter lido, mas acho que ela deve estar em Obras Póstumas, se eu não me engano. E na Revista Espírita também, viu? Se eu não me engano, na Revista Espírita de 63 ou de 64, se eu não me engano, tem essa comunicação e ela é mais extensa do que isso. Em comunicação posterior, a 14 de setembro de 63, de 1863, declaravam os guias de Kardec. Abre aspas. Nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao teu redor. E de tal maneira que não a podes negar. Então, pressupõe-se que Kardec, no mínimo, sentia a presença dos Espíritos, né? Se ele não podia negar, ele não era vidente. Pelo menos eu nunca li que Kardec tenha tido qualquer tipo de mediunidade ostensiva. Mas, no mínimo, ele sentia a presença. Porque se ele não pode negar, é porque as circunstâncias, né, mostravam para ele. Quem? Quem? Não. Não. Comunicou-se com ele, mas através do médium. Através do médium. Não. Kardec não tinha nenhum tipo de mediunidade ostensiva. Mas é claro que a percepção dos espíritos estava implícito nisso, né? Na vivência dele com eles, né? Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra,
que segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Olha que interessante, o Espírito falando com ele, né? Que segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla completamente. Quer dizer, este livro, ele é uma extensão do livro dos Espíritos, é um prolongamento de uma das partes. Né? Se eu não me engano, do terceiro livro. O livro dos Espíritos são 4 livros. Se eu não me engano, é o terceiro. Ele é um prolongamento do terceiro livro do Livro dos Espíritos, uma explanação prolongada. Kardec que faz essa explanação com a ajuda dos Espíritos, mas ele é que escreve tudo isso. Por isso que eles estão falando aqui da tua obra. Né? Kardec faz uma explicação prolongada de uma parte do Livro dos Espíritos e intitulou isso de O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Portanto, porque eu já ouvi vários espíritas, né, de outros casos, falarem que é um livro de cabeceira e, dependendo da situação que você está, abre lá e se depara com aquilo que você precisar. É isso mesmo? Olha, o fato é o seguinte, a gente vai encontrar, não hoje, porque não vai dar tempo, mas certamente na segunda, terceira, quarta aula, nós vamos encontrar aqui a explicação de qual parte da vida de Jesus que Kardec aborda. Ele não aborda os milagres, ele não aborda as palavras que deram origem para os dogmas, ele não aborda os atos comuns da vida do Cristo. Para ele isso não interessava, porque isso era motivo de discussão. Ele aborda única e exclusivamente os ensinos morais de Jesus, porque isso não se discute. Entende? Ele aborda isso. Então, como os ensinamentos morais de Jesus são ensinamentos profundos, que realmente falam as nossas necessidades, nos transmite sempre ensinamentos de alta elevação moral, é evidente que você vai se sentir consolada lendo uma lição deste livro. Mas o que, na minha opinião, está equivocado na cabeça dessas pessoas, que este livro é o primeiro livro que é indicado para qualquer um dentro de uma casa espírita. Este é o equívoco. Nós não devemos indicar esse livro. Se você não quiser indicar o livro dos Espíritos, porque é um livro de filosofia e de uma certa profundidade, indique o que é o Espiritismo. Porque ali está, de maneira resumida e sucinta, toda a explicação da obra, o Livro dos Espíritos. Né? Mas não indicar esse livro como o livro principal da doutrina. É equivocado. Esse livro, na realidade, não é um livro religioso, é um livro científico. E gozado que você encontra aqui dentro comunicação de espíritos católicos, de espíritos protestantes e de espíritos espíritas. Na mesma lição, desenvolvendo o mesmo tema, pega lá, qualquer tema, vai, perdão. Tá? Desenvolvendo o mesmo tema, tem comunicação de vários espíritos. Você pega a comunicação de um espírito, ela é completamente religiosa, integralmente religiosa, embora tenha um cunho moral profundo. Mas você pega uma outra, falando sobre o perdão da mesma maneira, que não é religiosa, e você vê ali claramente a colocação da ideia de um espírito muito mais racional do que o primeiro, que deu a comunicação religiosa. É muito interessante, você consegue identificar, quem estuda a doutrina espírita consegue identificar esse fenômeno nesse livro. Mas esse livro aqui, ele tem uma coisa que nenhuma casa espírita explica, e que é extremamente importante: o método de Kardec para a classificação de uma comunicação, da universalidade da comunicação dos espíritos, que é uma coisa de extrema importância. Quando Kardec escreve o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, ele escreve porque ele percebe uma movimentação no mundo dos espíritos com o interesse de fraudar as comunicações, de dar comunicações fraudulentas, enganando as pessoas, sobretudo os médiuns iniciantes. Então, Kardec escreve o Livro dos Médiuns assim: olha, vocês têm aí agora, especialmente na segunda edição,
uma explicação clara sobre obsessão, sobre a diferença entre uma comunicação verdadeira e uma comunicação falsa, como identificar um espírito verdadeiro e um espírito que gosta de burlar, que gosta de brincar, que gosta de enganar, os espíritos mistificadores, etc. Só se deixa enganar quem não estudar esse livro. Entende? Então, este livro aqui, que é o terceiro da série, ele tem uma importância muito grande. Porque ele diz assim, a comunicação de um espírito, ela jamais poderá ser considerada verdadeira se ela vier de um médium e de um espírito, seja ele quem for. Por mais alto gabarito que se propõe a ter o espírito, por mais alta evolução que se propõe a ter o espírito, se essa comunicação não for dada em todos os lugares do mundo, ao mesmo tempo, ela não tem valor, nós não podemos dar força de verdade para ela. Entende? Esse livro é que explica isso. E ninguém estuda a introdução dessa obra, que é a parte mais importante dessa obra. Toda a obra é importante, porque ela vai desenvolver a moral do Cristo de uma maneira clara e objetiva. Não como está no Evangelho, de uma maneira meio escamoteada, meio escondida, não é? Com parábolas, historietas, não é? Aqui é de forma clara e objetiva. Desenvolve aquela parábola de uma maneira clara, bem clara, que é para ficar patente o ensinamento moral de Jesus, é claro o ensinamento moral de Jesus. Né? É claro que isso tem uma importância muito grande. Porque o Espiritismo, ele está dizendo assim, olha, o nosso objetivo é ampliar os ensinamentos morais de Jesus. Os espíritos que vieram dar comunicação e que vieram dar início a essa obra, eles têm a mesma origem daqueles que escreveram a Bíblia e o Evangelho. Por isso que ele desenvolve esse tema dos ensinamentos morais de Jesus. Mas a introdução desse livro é muito mais importante do ponto para o espírita, né? Para ele saber como o livro, como a obra foi escrita, entendeu? Do que todo o resto do livro. Mas como é que o espírita... vou confiar em quem? Como é que esse cara escreveu essa obra? Ele entrevistou duas crianças lá, as meninas, as irmãs Jafé, 14, 15 anos de idade, e escreveu o livro do Espírito? Como é que foi isso? É meio esquisito. Né? Peraí. Né? Como é que você vai dar foro de verdade para uma coisa dessa? Né? Mas não. Ele se comunica com mais de 1000 casas espíritas em todo o mundo, inclusive no Brasil, em Salvador, na Bahia. Na época dele, em Salvador, na Bahia, a primeira casa espírita do Brasil, ela estava em Salvador, na Bahia, naquela época, e se comunicava com Kardec, através de carta. Né? Então, no mundo inteiro eles se comunicavam. Estados Unidos, América Central, América Latina, em vários países da América Latina, Europa, Ásia, enfim, em todos os lugares, mais de 1000. Ele recebia uma comunicação dos espíritos, depois ele chegava de todo lugar, todos os lugares, chegavam carta para ele. As pessoas não sabiam nem quando, nem como, e nem através de quem aquela comunicação chegou para Kardec. Ele recebia das meninas lá. Não é isso? Mas os outros que mandavam carta para ele, não sabia. Não tinha conhecimento. Naquela época a comunicação não se dava como hoje. Eles escrevem no WhatsApp lá, o cara do outro lado do mundo está recebendo no mesmo minuto. Não era assim. Uma carta levava para chegar na França, do Brasil na França, levava um mês para chegar, se não levasse mais. Né? Quando o Kardec recebia a carta, a comunicação de um espírito aqui no Brasil corroborava a comunicação recebida por ele lá na França. O que significa isso? Que era verdadeira. Era o mesmo espírito. Se não o mesmo, um espírito do mesmo gabarito moral daquele. E deu a comunicação confirmando para Kardec. Ou seja, o espiritismo, ele não é brasileiro, ele não é francês, ele não é americano, ele não é de país nenhum, ele é universal. Entendeu? Então, as pessoas recomendam, por quê? Porque a cabeça das pessoas nos centros espíritas, as pessoas são religiosas. Não dão esse enfoque científico que a doutrina deve ter. O brasileiro, ele conseguiu a proeza de transformar o espiritismo numa religião. O
pai do William, bem no comecinho, quando eu estava vendo, falava, tem que comprar o livro do Evangelho segundo os Espíritos para a gente fazer na sua casa. Vocês têm que fazer. Me falava que tinha que fazer todo dia no mesmo horário. Você já ouviu falar isso? Já. Pegar, eu falei, mas é um livro de estudo, quem não tem conhecimento não vai entender. Não é uma novena ou oração para rezar, que eu achava que era mesmo. Não, tem que fazer sem falta, todo dia no mesmo horário. Por que isso também? O caso é assim, olha, quem começou com essa história do Evangelho no Lar foi uma entidade chamada Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira chamava isso de culto do Evangelho no Lar. Mudaram o nome agora. Eles se tocaram da burrice que cometeram, mudaram o nome agora. Porque o Espiritismo não tem culto, nem ritual. Como é que você chama uma coisa que é recomendada como prática para os espíritos espíritas de culto? Então, por aí a gente começa a observar a influência dos espíritos ligados à Igreja Católica no meio espírita, considerado a casa-mãe do espiritismo no Brasil. Considerado, porque não é não, viu? Para mim não tem autoridade nenhuma para ser casa-mãe do espiritismo em lugar nenhum. Para mim não tem autoridade nenhuma. Autoridade de conhecimento da doutrina, não. Pelo contrário. Eles vão contra a doutrina. Se você fizer o estudo, a história do espiritismo no Brasil, junto com a gente, nós vamos iniciar uma turma, em breve, vou convidar o pessoal para fazer esse estudo, reciclar esse estudo, você vai ver como é que o buraco é bem mais embaixo. A coisa é feia, a coisa é braba. É mensagem apócrifa, sabe, dizendo que Kardec se comunicou, corroborando a ideia dele e tudo mais, a coisa é feia. Não estou desmerecendo aqui nenhum daqueles que foi diretor, nem presidente, muito pelo contrário, tem gente lá que fez trabalhos extraordinários a respeito, por exemplo, da vida, da biografia de Kardec. A melhor biografia foi escrita por dois, inclusive um deles foi o Thyssen, se não me engano, foi o presidente da FEB. Né? Não estou desmerecendo isso não, mas que fica claro, fica patente a influência da Igreja Católica, dos espíritos ligados à Igreja Católica, e isso é inevitável, patente. Por isso que o espiritismo no Brasil se torna uma religião. O que distorce completamente os objetivos da doutrina. Porque o espiritismo jamais será uma religião como se entende religião. Com ritual, com culto, com dogmas. Entendeu? Nada disso. Não existe isso. Como é que você chama uma prática de culto? É um absurdo. É isto que enfiam na cabeça da maioria dos espíritas, dizendo que a pessoa tem que fazer o evangelho, o culto do evangelho no lar, todos os dias às mesmas horas. Por quê? Porque assim você atrai os espíritos, os bons espíritos, para participarem do evangelho segundo o espiritismo. É errado isso? Absolutamente. Você pode perfeitamente ajuntar-se você e seu marido, ou quem quer que esteja na sua casa, e fazer uma prece, ler uma mensagem do livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, de onde você quiser ler, ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Se lê o Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque são mensagens ditadas por Jesus, ou baseadas nos estudos dos ensinamentos morais de Jesus. Né? E fazer uma prece, fazer uma vibração por aqueles que estão acamados, pelos que estão internados no hospital, enfim. Dirigir essa prece para quem você quiser, sem problema nenhum. Agora, você pode fazer isso isoladamente todo dia, o seu marido pode fazer isso isoladamente todo dia, sem prejuízo para a família. Porque a união do lar, a fraternidade que deve existir entre um casal, ela não está baseada na religião. Ela está baseada muito mais na fidelidade conjugal do que em religião. Porque a premissa de um bom casamento é a confiança. Se não houver confiança, jamais o casamento será exitoso. Jamais. Sem confiança, sem êxito na relação. Não há relação. Pode haver... duas pessoas podem habitar na mesma casa, mas jamais será um casal. Jamais será um casal. Porque não há confiança. A premissa de uma relação é essa. Então, jamais a prece vai tornar isso possível. Se não houver por parte de um dos dois, é este tipo de pensamento.
Eu conheci gente que chegou para mim e falou assim, você é espírita? Eu falei, sou. Ela falou assim, essa pessoa falando para mim, ela era secretária de uma pessoa que eu trabalhava para ele. Falou assim, você acredita que meu marido, sendo espírita, a gente fazia evangelho toda semana em casa, me traiu com uma outra mulher? Eu falei, qual o problema? Não vejo nada demais nisso, só vejo demais ele ter traído. Mas o fato dele ser espírita, ou se dizer espírita, fazer evangelho no lar, o padre reza a missa e vira as costas e vai praticar pedofilia. E daí? Né? Então, não é a prece, mas é o que vai no coração, no sentimento de cada um, porque o principal fator de uma relação é confiança. E só pode haver confiança entre duas pessoas quando há fidelidade. Fidelidade, eu não falo só em fidelidade conjugal, não. Não é o fato de ser fiel sexualmente ao outro, não, porque a pessoa pode ser fiel sexualmente e ser infiel em todos os outros aspectos. Eu falo fidelidade na relação, sobre todos os aspectos. Financeiro, emocional, de companheirismo, né? De alegria, de dividir alegrias, conquistas. Né? Tudo isso faz parte da fidelidade conjugal. Então, se não houver isso, jamais vai haver relação, ou boa relação, entre um homem e uma mulher. Jamais. Muito bem. Seguindo em frente, a Juliana fez uma pergunta se o curso não começava às 20 horas. Começava sim, filha. Começou 6 minutos depois, porque nós acabamos aí atrasando um pouquinho. Mas normalmente é 8 horas mesmo, viu? Vamos lá. E logo adiante acentuava: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Essas comunicações, cuja leitura completa pode ser feita em obras póstumas, obras póstumas não, viu, Denise? Revelam-nos a importância fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana. Enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza, o Livro dos Médiuns, a ciência em seu desenvolvimento, este livro nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Quando a gente fala que o espiritismo não é uma religião, essa afirmação parece contraditória. Mas é bom que a gente entenda o seguinte: qual é o principal objetivo de uma religião, né? Mudar o homem para melhor. Este é o objetivo principal. Muitas vezes isso fica como cortina de fumaça, né? Então eles colocam isso como cortina de fumaça, mas por trás a instituição religiosa não age dessa maneira. Por isso que a gente fica com o pé atrás com religião. Eu sempre fui com o pé atrás com religião por causa disso, né? Mas quando se fala em religião espírita, se fala exatamente isso. Todo o ensinamento dos espíritos superiores e todo o desenvolvimento dessa obra, os 4 livros que vêm depois do Livro dos Espíritos, são o desenvolvimento de Kardec, certo? Ele tem como objetivo principal mudar o homem para melhor. E nós podemos considerar isso religião. Religião nesse aspecto, na mudança do homem para melhor. E não uma religião institucionalizada. Livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do espírito da verdade, ou de verdade, como vocês queiram, porque em muitos lugares da obra, especialmente na Revista Espírita, vocês vão ver a afirmação deste nome como espírito de verdade. Colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira leitura. A introdução e o capítulo 1 constituem verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente, não apenas lidos. Formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina.
E quem estuda essa introdução? Ninguém. Ninguém estuda. A maioria pega esse livro e faz o que você falou. Abre uma casa, fica lá, estraga na cabeceira da pessoa, rasga, a pessoa joga fora e compra outro, e a pessoa nunca leu a introdução e o primeiro capítulo. Vamos lá. Esse prefácio aqui, esse livro foi prefaciado pelo Espírito de Verdade, ou da Verdade. Ele diz assim, prefácio: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Gente, por aqui a gente tem a noção de que o que aconteceu em meados do século passado, desde o início do século passado, não, retrasado, século XIX, desde o início desse século, até quando Kardec começa a estudar, e depois, por longos anos depois, mais 100 e poucos anos depois, foi uma invasão dos espíritos no sentido de mostrar ao homem a imortalidade da alma. Jesus começa essa obra 2000 anos antes e vem firmá-la no século XIX. Foi uma invasão no mundo inteiro, viu? Quando a gente fala de espiritismo, dá a impressão que as mesas girantes só aconteceram nos Estados Unidos, não é isso? E que a coisa ficou por ali mesmo, Kardec estudou e tal. Ao contrário. Os fenômenos espíritas ocorreram no mundo inteiro. O Arthur Conan Doyle, o autor do livro Sherlock Holmes, que todos conhecem, né? Ele escreve, ele se refere aos fenômenos espíritas exatamente como uma invasão dos espíritos sobre o mundo. Então, o que o Espírito de Verdade fala aqui no começo tem exatamente esse teor. Receberam uma ordem, e foi uma ordem dada no momento apropriado, ou seja, a humanidade estava madura para receber esses conhecimentos, e eles receberam a ordem de fazer esta invasão. Invasão no bom sentido da afirmação. Não, na realidade, precisava haver um fenômeno de todo tipo. Porque se você tivesse fenômeno só dos bons espíritos, então você não ia conhecer o mundo espírita. E o mundo espírita, ele tem nuances muito maiores que o mundo material. Aqui no mundo material você vê todo tipo de gente. Honestos, desonestos, meio desonestos, bonzinhos, malzinhos, perversos, enfim, tem de tudo. Você imagina, num mundo que tem aí, deve estar alguma coisa em torno de 7,5 bilhões de espíritos encarnados, você imagina o que há no mundo espírita ligado a este mundo. Se tem 7,5 bilhões, no mundo espírita tem 70 bilhões, ou sei lá, 700 bilhões, alguma coisa assim. Você imagina a natureza desses espíritos? Hã? Sim, no começo elas foram encaradas, nem por todo, viu? Houve gente que no início do século XIX, aqui nos Estados Unidos da América do Norte, escreveu uma obra chamada Arcana Celeste. Eu sempre confundo as duas obras, mas é uma obra que tem vários tomos. Eu vi essa obra no original no Museu Espírita em São Paulo. O dono do Museu Espírita, ele compra essa obra, gastou $5 mil para adquirir essa obra, que hoje dá nada mais, nada menos do que R$15 mil. Ele foi lá e comprou, pagou para ter essa obra no Museu Espírita. Este sujeito, ele era um sonâmbulo lúcido, ele entrava em sonambulismo, primeiro, induzido. O magnetizador induzia, ele entrava em sonambulismo e percorria o mundo espírita, conversava com os espíritos, então ele foi editando. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, e o pessoal anotando. Depois, com o tempo, ele pegou tanta prática que ele mesmo entrava em sonambulismo por conta própria. Entendeu? Escreveu uma obra com 5 ou 6 livros assim grossos. No começo do século XIX, acho que Kardec não era nem nascido ainda. E ele prevê o aparecimento de muitas coisas, do próprio espiritismo, inclusive. Aparecimento do surgimento do avião, do automóvel, de muitas coisas, né? Então, você vê, a coisa já veio sendo preparada para eclodir realmente, para explodir em metade do século XIX, com Kardec à frente do trabalho,
organizando esse trabalho de tal forma que fosse resultar nessa obra que nós conhecemos hoje. Né? Uma obra que não deixa a menor dúvida, que não deixa nenhum furo. Né? A obra não tem solução de continuidade, vocês já repararam isso? Se você estudar a obra espírita, não tem solução de continuidade, não fica ponta solta. Tudo tem uma explicação lógica, racional. Né? Ela é completa. Vamos lá. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Né? O Espírito de Verdade estava falando de que os Espíritos vieram, né, semelhante a estrelas cadentes, ou seja, desceram em massa, né, vieram em massa para a Terra para abrir os olhos aos cegos. Quem são esses cegos? Materialistas, pessoas materialistas. Né? Nós somos, na realidade, cegos que enxergamos. Os materialistas são assim, porque eles olham e não veem. Né? Tem aí a realidade espiritual, né, que é um tesouro fabuloso, porque o homem que tem esse conhecimento, ele vive muito melhor, ele vive com muito mais qualidade, né? E, no entanto, são cegos. Né? Não conseguem ver a lógica, essa verdade lógica da vida espírita, né? da sobrevivência da alma. Né? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A impressão que a gente ouve, são termos que Jesus fala muito no Evangelho, né? Dá essa impressão, né? Falava muito, né? Em glorificar os justos. O mundo sempre foi tomado pelos poderosos e pelos ricos, né? É assim que ele fala no Evangelho. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e, num hino sagrado, se estendam e vibrem, de um extremo ao outro, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, eu poderei entrar no reino dos céus. Assinado Espírito da Verdade. Tem uma nota de Kardec que diz assim: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Realmente resume mesmo. O objetivo dessa obra é exatamente isso: mostrar para o homem, né, deixar patente para o homem a imortalidade da alma. Introdução. Item 1, objetivo desta obra. Podemos dividir as matérias contidas no Evangelho, nos Evangelhos, ele está falando dos Evangelhos que estão lá junto com a Bíblia, né? Nos Evangelhos, em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. Quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E quinto, o ensino moral. Vamos repetir. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias da Igreja. Terceiro, as profecias. Quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E quinto, o ensino moral. Realmente é isso que a gente encontra mesmo no Evangelho, né? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres que ele fez, eles batem muito nisso, né? Os milagres, as profecias que Jesus faz no Evangelho, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, né? E o ensinamento moral, né? As historietas que ensinavam os homens da sua época as lições de moralidade.
E ele diz assim: se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam em suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas. Ele está falando aqui dos ensinamentos morais de Jesus, não se esqueça. Sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. E ele fala aqui dos dogmas da Igreja Católica, viu? Ele se refere diretamente à Igreja Católica. Se eu discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegam mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para o homem, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações sociais, fundada na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo dessa obra. Todo mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. E é a mais pura realidade. Pega o Evangelho na mão, o cara que não tem conhecimento nenhum, né, que não é afeto a esse tipo de assunto, ele tem uma dificuldade muito grande. Porque você pega uma linguagem de 2000 anos atrás. E Jesus falava para pessoas semi-selvagens, não é? Numa língua de 2000 anos atrás, que mesmo, por melhor que seja a tradução, né? E as traduções nós sabemos foram todas feitas